Voltamos com Iluminuras. Hoje eu estou conversando com o jurista João Batista Erkenhoff. Ele escreveu o livro Dilemas de um Juiz, a Aventura Obrigatória. João Batista, no bloco anterior nós íamos começar a conversar sobre a sua carreira na magistratura. E eu gostaria de saber o que você acha desses juízes que ingressam na carreira muito cedo, já que você ingressou com apenas 28 anos. Eu acho que hoje, eu ingressei com 28 anos, era a idade que permitia ingressar, né? Então eu não acho que mereça censura o juiz que ingresse na idade que a lei permite. Eu acho que é a lei que tem que mudar, né? Eu diria até mesmo que poderia haver um preceito constitucional estabelecendo idade mínima para ser juiz. Porque se um senador precisa de 35 anos para ser senador e nunca decide sozinho, ele é um voto no meio dos outros senadores, o juiz decide sozinho. Decide sobre a vida, sobre a liberdade, sobre a família, sobre a guarda de filhos. Uma pessoa que tem tal poder nas mãos, não pode, de forma alguma, ter pouca idade. Eu diria que o ideal seriam 35 anos. E ainda sendo muito liberal, eu diria, jamais menos de 30 anos. Quem tem tão pouca idade ainda não viveu o suficiente, ainda não teve experiência existencial para poder julgar o seu semelhante. E justamente falando sobre essa experiência de vida, no livro você cita vários casos, alguns julgamentos seus, não é? E uma passagem muito interessante é que você fala sobre a aplicação da lei e a aplicação da justiça. Não que um magistrado não deva seguir o que está na lei, mas que ele deve realmente se ater à aplicação da justiça. Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu vejo uma diferença entre lei e direito, né? A lei é a matéria bruta. O direito é a arte do juiz com as pedras da lei, né? Então, para isso, o juiz tem que ter sensibilidade. O juiz tem que ter a capacidade de descer às pessoas. O juiz tem que compreender que seu ofício é um ofício de humanismo. Não é a letra fria da lei. Se fosse a letra fria da lei, o povo podia fazer uma grande economia. Em vez de ter tanto juiz, que custa muito caro, substituir os juízes por computadores. É muito mais barato fazer justiça com computador do que fazer justiça com juízes. Então, se vai ser a justiça baseada ali, exclusivamente na lei, né? Friamente, então não precisa de ter juiz. Substitua juízes por técnicos de computação. Coloca o caso, aperta o botãozinho e tem lá a sentença, né? Mas justiça não é isso, né? Justiça exige a vivência das situações, né? Tecer as pessoas julgadas, né? Eu sou contra até mesmo as audiências virtuais que estão querendo colocar aí, né? É claro que pode haver audiências virtuais quando se trata de questões que não têm qualquer traço humano, né? Uma decisão a respeito do pagamento de um título, uma coisa assim, pode ser justiça virtual, mas todas as vezes em que se precisa do contato humano, não pode ser... Do contato olho no olho, do contato visual. Não pode ser a audiência virtual. Eu sempre digo isso porque eu tenho 72 anos, eu acho que a minha experiência é útil, principalmente para os jovens, né? Para quem está entrando na magistratura agora, né? Eu nunca julguei sem olhar para a pessoa, né? Sem olhar os olhos da pessoa, né? Por quê? Porque os olhos dizem, né? Então, a justiça não pode ser fria. Eu tenho que ter presente ali na minha frente o ser humano, né? As mais diversas questões, não apenas questões criminais, como questões de família, em todas as questões, né? É preciso que haja esse contato humano, né? Esse contato humano é indispensável para que se possa fazer uma boa justiça, né? Então, a função do juiz, a meu ver, é com as tábuas da lei buscar a justiça, né? Fazer com que da lei haja como fruto o direito, né? E isso somente o juiz pode fazer. Nenhuma máquina consegue fazer com que a lei se transforme em direito e alcance a justiça. João Batista, muito obrigada pela sua presença. Parabéns pela obra. Muito obrigado.
E agora você vai conhecer os livros preferidos do professor de Direito Luiz Guerra. Ele recebeu a equipe do Iluminuras para um passeio por sua biblioteca pessoal. Veja só. O advogado e professor de Direito Luiz Guerra é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. Ele recebeu a equipe do Iluminuras para um passeio por sua biblioteca pessoal e falou sobre suas obras preferidas. Inicialmente, quero mostrar aqui aos senhores a minha biblioteca, ou parte dela, composta com muitas obras no segmento do direito privado, em decorrência, naturalmente, da minha atividade acadêmica no direito privado. Então, esta obra aqui é uma obra que eu recomendo a todos os profissionais que atuam no segmento do direito privado, que é um clássico, Tratado de Direito Privado de Pontes de Miranda. Nada superou até hoje esta obra de Pontes de Miranda, que vem sendo atualizada. Portanto, recomendo a leitura dessa obra, porque qualquer escritório deve se debruçar sobre as lições de Pontes de Miranda. Uma outra obra muito interessante, essa também recomendo, que é Tratado de Direito Comercial Brasileiro, de Carvalho de Mendonça. Também é um clássico que um profissional do direito, que tem atuação no direito privado, também deve ter em seu escritório. Uma obra rara e que, apesar do seu tempo, continua bastante atual. Aqui à nossa frente, selecionei algumas obras e fiz um apanhado geral, porque não apenas temos aqui obras no direito, mas de cultura geral. Por que isso? Porque está mais do que demonstrado da necessidade de todos nós profissionais, principalmente o advogado, necessita ser cada vez mais enciclopédico. Destacando aqui esta bela obra que foi psicografada por Chico Xavier, que é um livro que eu recomendo a todos, há 2000 anos, mesmo para aqueles que não são espíritas, porque retrata o início do cristianismo, inclusive retrata a morte de Cristo, o seu julgamento sumário. É um livro realmente muito emocionante e de uma leitura muito fácil e dá uma dimensão para todos nós, como foi o início dos tempos com a morte de Cristo e a partir da disseminação de suas lições. Eu gostaria também de falar sobre este livro, porque é um livro bem interessante, que trata do sistema legal, do common law, do sistema norte-americano e inglês. Creio que nos dá uma visão também geral sobre um sistema jurídico bastante diferente do nosso, que é um sistema romano. Hoje estamos vivendo momentos de transição, e aqui está uma obra que recomendo. Ela traz à luz alguns temas atuais por conta desse fenômeno da globalização, que são questões importantes como mercado e direito econômico, a reforma do Estado e o Mercosul, os direitos humanos e globalização. Portanto, nos dá uma visão muito ampla do que nós estamos vivendo e para onde certamente caminhamos no futuro próximo. Como eu gosto muito de história, eu destaquei aqui uma obra que leio e releio e não me canso dela, que é A Cidade Antiga. Retrata a época do direito romano, como as famílias viviam,
e nos indica o surgimento de algumas instituições que conhecemos, como família, casamento e tantas outras questões. Essa aqui é uma obra que é recomendável a sua leitura, Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen, responsável pela estruturação do nosso direito positivo. Bem, creio que nós aqui conseguimos mostrar uma parte da minha biblioteca e das minhas afinidades. E o Iluminuras está terminando, mas antes você confere o que estamos preparando para o próximo programa. Uma entrevista com o juiz do trabalho Rogério Neiva Pinheiro. Ele vem ao programa para falar sobre seu livro, Concursos Públicos e Exames Oficiais, um guia de preparação estratégica para quem quer passar em um concurso ou no exame da ordem. E no Ex Libris você vai conhecer a biblioteca pessoal do professor de Direito Léo da Silva Alves. Ele recebeu a equipe do Iluminuras e mostrou quais são suas obras preferidas. Nós ficamos por aqui. Se você quiser, mande uma sugestão pra gente. Anote o nosso endereço, iluminuras@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!